Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, aqui Pastor Divino, Ministério IPDA. Irmãos, um comentário sobre um vídeo, a qual a teologia, ela distorce a palavra. Distorce sabendo que está distorcendo. Mas os corações estão duros, mas devemos vigiar com a nossa coroa, para não perder a salvação. Né? Uma palavra para reflexão que se encontra em Gálatas, 1, versículo 6, que diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho, a qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquieta, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha o versículo 8. Mas ainda que nós, mesmo ou um anjo do céu, vos pregar outro evangelho, que seja anátema. Olha o versículo 9. Assim como já dissemos, agora de novo, também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema. Por acaso eu agrado a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Olha a palavra do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz. Isso é Gálatas 1. Gálatas 1. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não o recebi de homem algum, mas recebeu de revelação por Jesus Cristo. Olha o versículo 3. Pois já ouviste qual foi o meu proceder na teologia judaica, a qual perseguia e destruía a igreja de Deus. Esse é Paulo falando. E os teólogos, os estudiosos da teologia, eles sempre falam de Paulo e falam que Paulo foi teólogo, mas eles não falam que Paulo matava dentro da teologia judaica. Eles não falam que Paulo pregou um evangelho que aprendeu com Jesus e não com homem algum. Ele não estudou o evangelho, ele aprendeu, foi revelado a ele. Foi revelado. Paulo, em nome de Moisés, matava dentro da teologia judaica. Porque, no versículo 13, vós sabe qual foi o meu proceder no judaísmo, como perseguia e destruía, devastava a igreja de Deus. Devemos vigiar com a teologia. A teologia não é brincadeira. Olha, para você ver. Lembrar algo que Paulo nos falou, caso eu devo agradar a Deus ou aos homens. Isso fala sobre o propósito pelo qual a gente faz o que a gente faz. Estamos ouvindo que os homens ou mulheres vão falar da gente ou que Deus pensa sobre nós. Entrando no mérito da questão, eu acho que assim, não é unanimidade, tá? Todos os pastores mais velhos que me criticam, tem muitos pastores que me apoiam, na verdade. Tivemos, por exemplo, Conexão Mesa, onde muitos pastores mais velhos do que eu puderam assentar à mesa comigo, tomar um café, entender o que eu comunico, o que eu falo e o que eu represento, né, para a nova geração. Aqueles que me criticam, a maioria deles, na verdade, nunca nem me conheceram ou não entenderam, né? Eu acho que o principal aspecto daqueles que criticam, falam mal, vem numa falta de entendimento do que eu represento, por que eu estou aqui e a época, né, o tempo, o Kairos de Deus, e por que eu estou hoje fazendo ministério, né? A maioria deles já tiveram grandes coisas que viveram na presença de Deus, já foram usados por Deus para alcançar muitas almas, mas as gerações vão mudando, os tempos vão mudando, e hoje eu tive esse chamado de Deus para fazer ministério no meio da nossa igreja, né? Então, acho que é um pouco disso aí. Entendeu? Ele não quer mais a IPDA, não quer mais o ministério pentecostal. Ele quer fechar o ministério pentecostal e abrir o ministério dele, porque o ministério dele é aberto no meio da igreja para transferir a igreja para o ministério dele. Ele não aceitou o ministério de Paulo, o ministério do missionário Davi Miranda, porque o ministério de Paulo é esse: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou para a graça, para um outro evangelho. Olha o que Paulo diz, né? Procuro eu agradar a homens? Se eu estivesse agradando a homens, não agradaria a Cristo, não seria servo de Cristo. Mas ele pega o versículo 10 e põe para ele que ele não está agradando a homens, mas está agradando a Deus, mas ele está trazendo um outro evangelho. Deus deu um livramento a qual a diretoria toda ia ser trocada e ele já ia anunciar exatamente isso aí. Agora é o meu ministério, o ministério do meu avô não entendia da palavra e acabou. E agora quem quiser ficar, fica, quem não quiser, porque bilionário ele já é. Ele já é muito rico. Ele já é milionário.
Então eles não estão importando com as almas. Não estão importando. A irmã Ireni, ela fez um grande erro, anunciar uma criança como seria sucessor do missionário Davi Miranda. Porque isso cresceu na cabeça dele e ele esqueceu de orar, esqueceu de jejuar, esqueceu de andar com o Senhor, esqueceu de conhecer o Senhor, esqueceu de converter. Esqueceu que para ser um sucessor do missionário tem que estar no ministério do missionário. Mas ele está abrindo um ministério dentro da igreja Deus é Amor. E aqui Paulo disse, admira-me que tão depressa estejai passando, tão depressa, porque ele, com a mãe dele, do cabelo pintado. Tem crentes que andam de capacete na rua de tanta vergonha, porque somos pentecostais. E pregamos a palavra. E a palavra do Senhor diz, em Mateus 5, versículo 36, diz, não torneis nenhum fio de cabelo branco ou preto. Não torneis, é ordem. Jesus deu uma ordem, não torneis. E ela pintou a cabeça toda. E está na diretoria. E essa diretoria que ficou, eles entregam a presidência para esse garoto? Eu digo que entrega. Por isso que eles ficaram. Porque eles não se opõem. Aquele que mais ou menos um pouco se opunha era o Marena. E agora o Marena saiu, agora o Marena quer pregar a palavra. Porque agora ele está vendo que perdeu a oportunidade quando ele era presidente da diretoria. Porque ele, como presidente, tem um peso. Ele pregar a verdade, pregar contra esse novo evangelho que está apresentando. Mas ele não pregou. E agora que ele está fora, ele quer pregar. Né? Que Deus abençoe ele. Acordou a tempo para não perder a salvação. Porque a fé alheia é algo muito valioso diante de Deus. E estão brincando com a fé alheia. Estão achando que a fé alheia é herança. É herança. Não aceitou o ministério do missionário e quer abrir um ministério dentro da igreja. E Paulo pregou o verdadeiro evangelho. E olha o que Paulo diz. Mesmo que nós, Paulo não descartou a possibilidade dele ir às missões e desviar. Ele desviar e voltar e pregar um outro evangelho. Ele não descartou. Ele disse, ainda que nós, ou seja, ainda que eu vá e desvie e volte, vocês não aceitem, salve as suas almas. Fica no verdadeiro evangelho. Mesmo que eu voltar com outro, vocês ficam nesse, porque esse é o verdadeiro. É isso que Paulo diz. E aqui ele está trazendo um novo evangelho para a IPDA. E aí ele distorce, ignora todo o texto, e aí pega o versículo 10 e disse, por acaso estou agradando a homens ou a Deus? Não estou agradando a homens? Estou agradando a Deus? E vou continuar e vou destruir esse ministério e abrir um novo ministério dentro dessa igreja. Dentro dessa igreja. Eu conheço muitos homens de Deus que se passar a presidência para esse menino, ele vai acabar com a igreja. E todos estão fora. Vai tirar a placa da igreja. E na hora que Deus revelar um ministério, eles vai lá e põem. Mas eles não vão acompanhar esse garoto. A igreja será destruída. Porque quem acompanhar ele está condenado. Porque é um novo evangelho. E essa diretoria que está aí, ela foi mantida aí porque ela concorda. Ela não está pregando contra o mundanismo. Ele não teve dignidade, ele, a mãe dele e o pai dele, não teve dignidade de quando o missionário estava vivo, explicar para o missionário, olha, o senhor não entende a palavra, vou mostrar a palavra para o senhor. E agora nós vamos apagar a luz, pintar de preto, pôr todo mundo barbudo, cabeludo, de calça apertada aqui. Deixa pregar de bermuda, de tênis. E vamos agora para frente. Eles não teve dignidade. Eles esperou ele dormir, estar dentro de um caixão, uma cova, para eles pisar na cova e dizer, vamos mudar tudo. É isso que eles fez. E a missionária Ireni, ela está tendo a oportunidade. Ela está tendo a oportunidade de fazer a obra de Deus. Só que ela não está fazendo. Ela está amando a família. E a família está contra o ministério. E aqui Paulo diz, admira-me que tão depressa estejais passando para um outro evangelho.
para um outro. E ainda que eu vá, ainda que nós, ou até um anjo do céu, pregue um outro evangelho que seja anátema. Essa foi a pregação de Paulo, essa é a pregação do missionário Davi Miranda. E agora estão apresentando um novo evangelho. Estão abrindo um ministério de um garoto que não aceitou Jesus na Deus e Amor. Ele não aceitou o ministério do avô. Não aceitou. Ele fala contra a barba e Jesus ressuscitou de barba feita. Isaías 50, versículo 6. Deus não tem barba, anjo não tem barba. Não tem. A barba vem da natureza do homem. E as barbas foi arrancada, ele ressuscitou de barba feita. No caminho de Emaú, ninguém conheceu Jesus. Receberam ele como se fosse um peregrino, um viajante, um estrangeiro, porque estava de barba feita. Só quando partiu o pão, deu graça, aí eles conheceram que era Jesus. Conheceu. Então Jesus ressuscitou de barba feita. Não é que é pecado ter barba. No outro ministério, aquilo ali não foi ligado na terra e aprovado por Deus no céu. Porque aquilo que liga na terra e é aprovado por Deus no céu, o Espírito Santo continua no ministério, nessa hierarquia, nessa doutrina, e aquilo passa a ser bíblico. Passa a ser bíblico, porque foi ligado. A palavra do Senhor diz, se dois de vós, é salvo, na presença do Senhor, ligar qualquer coisa na terra e ser ligado no céu, é bíblico. E o missionário ligou. Então essa doutrina é de barba feita. É de barba feita. Ele não sabe discernir entre cabelo grande e cabelo longo. Porque Deus não faz distinção de raça de mulheres, não. Tem mulher que tem o cabelo curtinho, mas é longo, não tem poda. É a raça dela. O cabelo é curto, mas é longo. E tem mulher que tem um cabelo grande e não é longo, foi cortado. Ah, mas o cabelo grande, né, incomoda. Quem disse que uma pessoa, uma mulher, uma serva de Deus aí que tem uma deficiência, às vezes numa cadeira de roda, às vezes falta um braço, às vezes uma perna, e ela continua na presença de Deus, mesmo não sendo fácil viver daquela maneira? Por que que uma mulher com cabelo grande não dá o seu jeito? Né, o cabelo longo, tem que cortar ele, porque é impossível para ela servir a Deus com cabelo longo. A palavra do Senhor, ela é clara. Paulo disse, o evangelho é esse, mesmo que nós vim com outro evangelho, ou até um anjo do céu, que seja anátema, que seja maldito aos seus olhos. E por que seja maldito? Aquele que não traz a mesma doutrina, não saudeis, nem recebeis em casa. Porque se saudar, é participante das suas más obras. E essa diretoria que foi mantida aí, né, ela sauda ele como se fosse crente. E sabe que ele é contra todos. Contra todos. E ele assumir a presidência. Se ele assumir, ele vai anunciar. Quem quer ficar, fica. Quem não quer, fora. E 90% da igreja, 90% da igreja vai tirar a placa Deus é Amor. E vai abrir o seu ministério. E os membros, e os filhos dos membros, vai fazer uma escolha. Vai querer o ambiente de boate? Ou vai querer ser salvo? Esse ministério está sendo destruído por causa da família do missionário. Por causa da irmã Ereni, porque ela tem o poder. Ela tem o poder. Deus deu a ela o poder de declarar. Para fazer parte desse ministério, para cear nesse ministério, tem que ter comunhão com este ministério. Porque esse ministério foi ligado na terra, aprovado no céu. Deus aprovou. Aprovou. Então ela tem. Hoje ela tem. Ela ainda tem. E aí esse jovem e a mãe dele, a irmã Débora, ela tem que converter. Tem que converter. A irmã Débora não pode cear na IPDA. Ela com o cabelo pintado, ela não pode cear na IPDA. O véu está pintado. Para esse véu, para esse cabelo ser véu, o véu que separava da divisão teve que ser rasgado. E o véu é inteiro, é original. É o véu, não é os pedaços, não é um pedaço de trapo. Não é um véu cortado. Não.
é o véu inteiro. Porque hoje elas resplandecem na presença do Senhor. Mas no primeiro Adão, Eva foi feita para a glória de Adão. As mulheres não foi feita para a glória de Deus, no Velho Testamento. Por isso Salomão, Davi e muitos outros não foi subjugado. Porque arrumou muitas mulheres. Porque a mulher era para a glória do homem. Tudo para a glória do homem. Assim disse Deus a Davi. Se você não fala, eu não teria arrumado mais mulheres para você? Por que você foi mexer com a mulher casada? As mulheres não foi feita para a glória de Deus, nem contada era. Na profecia dos 144 mil, a qual Canaã é devolvida, os parentes de Israel, os parentes de Jacó, porque o Israel somos nós, é a igreja, e ela é da fé, ela é do céu, o reino do céu. E a profecia é para os parentes, é para as tribos. As tribos que rejeitou a fé, eles têm a profecia, e são 140 mil homens, 12 mil de cada tribo. E serão jovens, jovens que nunca tocou em mulher. Assim como na arca, foi animais jovens. Porque quando Deus condena, quando Deus disse, Gênesis 6, versículo 6, arrependeu de ter feito o homem e vai destruir o homem e o animal. Ali todos os animais estavam condenados. Mas no fazer, no período onde Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, estava fazendo a arca, os filhos de Noé, a família de Noé e os jovens animais que nasceram nesse período, eles entraram na arca. Eles entraram, porque os animais velhos, adultos, no tempo que Deus profetizou, declarou que arrependeu, ali todos foram condenados. Então, a palavra do Senhor é clara. Paulo disse, admira-me que tão depressa estejais passando para um outro evangelho. É isso que esse garoto não diz. Ele pega apenas o versículo 10 de Gálatas 1 e diz, por acaso procuro eu agradar a homens ou a Deus? Ele pega só esse versículo, mas ele não pega o versículo 7, 8 e 9, a qual Paulo diz, ainda que nós ou até um anjo do céu pregar um outro evangelho, que seja maldito. Ele não prega que Paulo está falando que o evangelho novo que ele está trazendo no meio do ministério é maldito. Ele não fala. Ele só fala que está agradando a Deus e não a homens. Só fala isso. E isso é teologia. Olha o que eles fizeram com grandes homens de Deus. Levaram para a conexão mesa. Conexão mesa, nós sabemos que é conexão entre funcionário e patrão. Ele estava querendo declarar para homens de Deus que pregavam a palavra, pregava a doutrina, pregava a santidade, pregava primeiro, busca o reino do céu, as demais coisas depois. Tem que nascer de novo. Pegou esses homens, convidou, colocou na mesa, e ali como um patrão ao funcionário, fez salário para esses irmãos e proibiu eles. Disse, agora a igreja tem dono, e o dono somos nós, a família. E esses homens voltou com salário. Salário que não mantém eles não. Não mantém eles não. O ministério deles é muito maior. Se eles fossem receber, pelo tamanho do ministério que Deus deu a eles, era 100 vezes mais. Então recebe algo que não dá nem para o sustento deles. Não dá. Não dá para sustentar eles e colocar a família numa faculdade, numa escola, não dá. E proibiu eles. Eles não mais pregam como pregavam antes. Porque a irmã Débora está lá, de cabelo pintado, escandalizando milhões. Tem irmãos da Deus e Amor que anda de capacete e não tem moto não. É de vergonha ser do ministério pentecostal e agora está lá a filha do missionário de cabelo pintado na diretoria. E a palavra do Senhor é clara. Não torneis. Jesus disse não torneis, é ordem. Jesus não quer saber se a pessoa dá conta de pintar a cabeça toda ou não. Jesus disse não torneis nem um fio, porque é o véu. E o véu tem que ser inteiro. O véu resplandece. Vós agora vem do segundo Adão, vem do Cristo. E resplandece diante de Deus. Resplandece diante de Deus. Hoje o primeiro ministério é Cristo.
É Cristo. Crer tu, será salvo tu e a tua casa. Crer tu, então vós tem que tocar no Cristo. Agora, o marido não quer Cristo? Não quer Cristo? A cabeça é a mulher. Ela está em Cristo. Cristo é a cabeça dela. Cristo não é mais cabeça do homem na graça. Cristo era a cabeça do homem no Velho Testamento. Agora Cristo é cabeça da igreja. E ela é a igreja. E ele não. E se ele disser, vamos para aquelas trevas ali, olha o tanto de luzes. E ela, em Cristo, vai dizer, não, eu sou da luz. Eu não sou das luzes que surge em um falso evangelho.